Os filisteus juntaram suas forças para a guerra, reuniram-se em Socó de Judá, acamparam em Efdamim, entre Socó e Azeca. E Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina, os israelitas a outra, e ficou um vale entre eles. E um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento. Tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava aproximadamente 60 quilos. Nas pernas, suas caneleiras eram de bronze. Tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente. Golias parou, gritou para os israelitas: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? Vocês não são servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, seremos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão escravos dos filisteus e nos servirão. Eu desafio hoje as tropas de Israel: mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi, filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos, já era idoso. Os 3 filhos mais velhos estavam na guerra com Saul: Eliabe, Abinadab e Samá. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram o rei. Davi ia ao acampamento de vez em quando e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E nesse período, durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde, tomava posição e desafiava os israelitas. Foi exatamente nesse período que Jessé disse a Davi: pegue uma roupa de grãos, 10 pães, leve para os seus irmãos. Leve também 10 queijos para o comandante da unidade. Vejam como eles estão. Traga-me uma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantou-se de madrugada e deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu como seu pai havia ordenado. E chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército saiu da sua posição para combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando na linha de batalha, frente a frente. Então Davi deixou o que havia trazido com o responsável, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. E enquanto conversava com eles, apareceu Golias, mais uma vez. Avançou, desafiou os israelitas, e naquele momento Davi ouviu. Quando os israelitas viram Golias, fugiram com medo e diziam entre si: viram aquele homem? Ele desafia Israel todos os dias. E o rei dará riquezas a quem o matar. Também dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Que é a melhor parte, né, irmão? Não pagar imposto o resto da vida. Davi perguntou aos soldados: o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado. E é isto que receberá o homem, disseram. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu falar que Davi estava ali conversando com os soldados, ficou muito irritado. Por que você veio até aqui? Perguntou. Com quem deixou as poucas ovelhas? Você é presunçoso, seu coração é mau, você veio para ver a batalha. E Davi disse: o que eu fiz? Não posso conversar? Se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens repetiram. E as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse ao rei: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa de Golias. Teu servo irá e lutará com ele. Saul respondeu: você não tem condição de lutar contra ele. Você é um rapaz, ele é um guerreiro desde jovem. Mas Davi disse: teu servo toma conta de ovelhas, e quando aparece um leão ou um urso,
e levam uma ovelha do rebanho, eu vou atrás deles, atinjo com golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, pego o leão pela juba, atinjo com golpes, até matá-lo. Teu servo é capaz de enfrentar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, e o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos do filisteu. E diante disso, Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja com você. Vestiu Davi com a sua túnica, colocou uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica, tentou andar, mas não estava acostumado. E disse ao rei: não consigo andar com isto. E tirou tudo aquilo. Pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, no seu alforje de pastor, com uma tiradeira na mão, e aproximou-se do filisteu. E quando o filisteu com o seu escudeiro se aproximaram, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um menino, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso. E disse: sou eu um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? O filisteu amaldiçoou Davi, invocou os seus deuses e disse: darei a sua carne às aves do céu, e os animais do campo comerão a sua carne. Mas Davi respondeu: você vem contra mim com espada, com lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu avançou na direção de Davi, ele correu depressa para a linha de batalha para enfrentá-lo. Retirou uma pedra do alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que a pedra ficou encravada e ele caiu com o rosto do chão. E assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e com uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Muito bom, irmãos. História épica, né? Parece um filme de aventura. Vamos meditar no texto, aprender com ele e ver como ele se aplica na nossa vida de uma forma muito bacana, de uma forma muito legal. Bom, nós já sabemos que Deus escolheu o seu rei, o seu novo rei. Saul era o rei de Israel, ele foi reprovado e agora Deus escolhe o seu novo rei, e Davi é esse escolhido, né? Totalmente fora desse contexto, dessa realidade. Davi está ali para cumprir aquilo que Deus pretende, e essa tiradeira ali da imagem representa bem o que Davi é, um menino lúdico, criador de ovelhas, totalmente fora dessa realidade aí monárquica, dessa realidade bélica, dessa coisa de batalha. Ele está vivendo a vida dele lá, particular, mas é ele que Deus escolhe. E nós vimos também no texto anterior que há uma diferença nos critérios em que os homens usam e os critérios que Deus usa. Nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 31, quando o apóstolo Paulo fala daqueles que são chamados, são vocacionados por Deus. E Paulo diz no texto que os que são vocacionados por Deus, foram chamados por Deus, não foram chamados porque são mais sábios, nem porque têm influência ou força, nem porque têm tradição, família, nome, que isso não vocaciona ninguém. Meditamos sobre esse texto e é exatamente isso que a Bíblia vai ensinar, que a obra de Deus se faz com outros critérios. Se nós fôssemos escolher um líder, um rei, um pastor, um missionário, um apóstolo, um diácono, nós usaríamos provavelmente alguns desses critérios aqui, relacionados à inteligência, à influência,
a poder, a tradição, mas os critérios de Deus são diferentes. Os critérios de Deus são para quebrar a nossa cabeça e deixar o homem muito humilhado diante do Senhor, porque Deus usa as coisas loucas para envergonhar os sábios, usa as coisas fracas para envergonhar os fortes, usa as coisas insignificantes, desprezadas e as que nada são para reduzir as que não são. E essa passagem agora de Samuel 17 é uma história que revela com muita clareza esse jeito de agir de Deus. Porque a vitória de Davi é uma humilhação tanto para os israelitas quanto para os filisteus. Ele está totalmente fora do padrão, totalmente fora da caixa, daquela caixa ali montada, totalmente fora de tudo que se espera. Davi é uma coisa completamente diferente do que se previa. E como diz o texto de Coríntios, por que essas coisas acontecem? Para que ninguém se vanglorie diante do Senhor. Então ninguém vai se vangloriar e dizer venci, consegui, que é isso que o homem gosta de fazer, vangloriar-se diante do Senhor. Contar vantagem, mostrar que pode, que faz, que acontece, enfim. Agora, antes de falar dessa cena da batalha, vamos lembrar um pouco do que aconteceu antes, nas passagens anteriores. Lá em Samuel 16, nós já vimos que Saul foi rejeitado por Deus. É assim que começa o capítulo. Deus falando com Samuel: eu rejeitei Saul como rei. Então ele foi rejeitado por Deus, o que mostra para nós, muito claramente, que no reino de Israel, Deus é o rei. Eu me lembro que expliquei para os irmãos que Israel é uma nação específica, exclusiva, ela tem uma aliança com Deus. Israel pertence ao Senhor de fato, desde o início, desde o momento em que ela foi construída, desde a escolha dos patriarcas, depois o êxodo. Israel pertence ao Senhor. E nós até falamos aqui que o Brasil não pertence ao Senhor. O Brasil não tem uma relação de pacto, de aliança nacional com Deus. A gente fala isso, né? Ora, levanta a mão. O Brasil pertence ao Senhor porque é o que nós gostaríamos que acontecesse. Mas na prática não é assim que funciona. O Brasil é uma nação, como existem muitas nações. Soberanamente falando, todas as nações pertencem ao Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas pensando biblicamente, olhando para a aliança, para o pacto que Deus fez com Moisés e com Israel, Israel pertence ao Senhor inteiramente. Então ele é o rei, ele é o Senhor. Ele rejeitou Saul. E quando Deus rejeitou Saul, o que aconteceu? Nós já vimos isso nos textos. Depois da rejeição, a primeira coisa que aconteceu foi Samuel se afastar de Saul. Samuel era o profeta, diz o versículo 35 de Samuel 15, que Samuel se afastou dele. Depois daquele dia, diz o texto, nunca mais Samuel andou com Saul. Então o distanciamento de Samuel, do profeta, já era um indicador público que Deus não andava mais com Saul. Depois disso, a Bíblia diz que o próprio Deus disse a Samuel que havia se afastado de Saul, porque o texto bíblico vai dizer que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Não foi só uma questão política, de posicionamento, foi também uma reprovação pública. Deus tirou o selo. Não quero mais. O Espírito de Deus saiu dele. Ele não tinha mais condição de governar nada em nome do Senhor. E essa coisa foi tão evidente que a mudança de comando, ela foi feita diante dos olhos das pessoas. O profeta Samuel foi até uma determinada região e ungiu Davi rei na frente de outros, enquanto Saul ainda estava no trono. E a Bíblia diz, no versículo 15 de 1 Samuel 16, que naquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então é importante a gente olhar para esses textos e ver como as histórias são construídas. Saul era o rei, desobedeceu ao Senhor, rompeu a aliança,
o povo pertence ao Senhor, então Samuel se afasta dele, o Espírito de Deus sai dele, Davi é escolhido e o Espírito de Deus então se apodera de Davi. Davi é ungido publicamente como rei e o Espírito de Deus entra nele. E essa é uma demonstração clara de algo que nós já estudamos aqui, que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, Saul queria glória para si, perdeu a força, perdeu a aprovação, perdeu a honra, perdeu o apoio, perdeu o suporte e perdeu o Espírito de Deus, que era o sinal vivo de aprovação. Inclusive, a Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo, que logo depois que Davi foi separado e Deus entrou dentro dele e o abençoou, a Bíblia diz que a partir daquele momento Saul começou a ficar perturbado, que uma coisa ruim começou a acontecer com ele. Os caras disseram, você está perturbado, Deus está te perturbando. Ele passou a viver angustiado, perturbado. Diz o texto que um espírito mau da parte do Senhor o perturbava, o oprimia. Ele passou de super abençoado para oprimido rapidamente. Isso nos mostra, irmãos, uma lição muito simples, muito prática das Escrituras, que Deus é fiel a si mesmo e a sua palavra. Deus não é fiel a homens, não. Nós que somos cristãos, depois que nascemos de novo e conhecemos a Bíblia, precisamos ter isso em mente. Não seguimos homens, seguimos a palavra de Deus, seguimos o Senhor. Os homens, eles podem estar na glória de Deus hoje e amanhã de manhã em profunda opressão, na luz num dia e na escuridão no outro dia. E esse discernimento nós precisamos ter. Às vezes nós seguimos as pessoas, permanecemos nas comunidades, continuamos nas igrejas, continuamos liderando, apoiando, porque nos afeiçoamos, né? Eu continuo seguindo o camarada porque eu gosto dele, porque eu tenho um sentimento por ele. A Bíblia diz que Samuel amava Saul. Diz o texto que ele se afastou de Saul, mesmo estando triste. Ele estava triste, ele queria que Saul continuasse. Mas, como nós já lemos também, né, é melhor obedecer do que sacrificar. Importa mais obedecer a Deus do que colocar o nosso amor, a nossa afeição, o nosso carinho por pessoas acima da palavra de Deus, que é isso que muitos de nós fazemos. Acabamos trocando a palavra de Deus, a verdade de Deus, pelo relacionamento, pelas amizades, pela relação de liderança que nós temos com as pessoas. E não rola. Com Deus não vai rolar. Saul deixou de ser o super abençoado e se tornou o super oprimido rapidamente. E Deus então assumiu o comando. Agora Deus está comandando, sozinho. Porque venhamos e convenhamos, Davi não está comandando nada. Ele só foi escolhido. E Saul também não está comandando nada, porque perdeu o suporte. Nesse momento do texto, a Bíblia vai trazer para nós um aprendizado importante, uma compreensão, irmãos, que nós nunca devemos perder como cristãos. Quando Deus fala lá em Êxodo, né? Eu farei de Israel o meu povo, eu serei o Deus de vocês, vocês saberão que eu sou o Senhor. Nessa passagem de Êxodo, capítulo 6, o que a Bíblia está nos ensinando? Que ele tem o comando do seu povo, ele tem o comando do seu pacto, da sua aliança. Deus tem o governo. E como ele não divide a sua glória com ninguém, e como ele não pretende dividir o seu poder com ninguém, e como ninguém vai nunca se vangloriar diante dele, as grandes vitórias de Israel, as grandes conquistas de Israel, são conquistas só de Deus, sem a ajuda dos homens. Os inimigos de Deus são derrotados sem que Israel se esforce. Para quê? Para que só o Senhor seja glorificado. Nós vamos lembrar nos textos que nós já vimos, que já estudamos, que Saul queria glória, queria honra. Ele queria ser respeitado, considerado, queria ser exaltado, queria receber o aplauso pelo poder, pela força, pela capacidade que ele tinha. Mas a glória não era de Saul. Assim como a glória não era de Gideão, assim como a glória não é de José, assim como a glória não será de Salomão, a glória não é de homem nenhum. Então a Bíblia vai nos mostrar
como já mostrou em outras passagens, e vai mostrar novamente agora na batalha de Golias, que o povo de Deus é ajudado, é abençoado, é sustentado e é liberto sem que se esforce, sem que precise fazer um movimento. Nós temos, por exemplo, o exemplo das pragas do Egito, em que os hebreus não fizeram absolutamente nada, e Deus derrotou Faraó sozinho, sem ajuda de ninguém, sem absolutamente ajuda de ninguém. A vitória final de Deus, tanto na praga dos primogênitos, como na travessia do mar, ela é épica, ela é escatológica, ela é gloriosa, e o povo de Israel não faz absolutamente nada. Nós temos a vitória, quando o povo atravessa o mar, o exército egípcio, Faraó, toda aquela história acaba naquele dia e o povo de Israel só assiste. Depois nós vemos quando o povo entra em Canaã, que a cidade de Jericó é destruída, invadida, conquistada, sem que o povo de Israel faça nada. Eles simplesmente só confiam em Deus. Nós temos a história do sol. Quando Josué ora, a Bíblia diz que o sol ficou firme no céu durante um dia inteiro, como nunca havia acontecido antes. Foi um milagre, uma coisa que os israelitas precisavam, um implemento que Deus fez, que os sustentou na hora da batalha, e eles jamais seriam capazes de fazer isso sozinhos. Nós temos a história da chuva de Débora, juíza. Um exército inteiro é vencido porque os céus trovejam, porque chove, porque eles têm medo, e Deus então peleja e vence sozinho. Nós temos a história que já estudamos aqui, da arca no templo de Dagon, na casa dos filisteus, e os filisteus não conseguem aplacar a ira do Senhor. Várias dessas passagens vão nos mostrar o quê? Que quando Deus assume o comando, Ele tem o comando, Ele tem a glória, Ele tem o poder, e o seu povo não pode nem precisa fazer nada. É Deus que age em seu favor. Os inimigos de Deus são derrotados por Deus, e não pelos homens, que são falhos, que são fracos, que são frágeis, que não têm poder em si mesmo. E isso é uma demonstração clara da graça de Deus. É a graça de Deus prevalecendo, ajudando, sustentando, exercendo a sua glória, exercendo a sua misericórdia, exercendo o seu poder. Então nós temos uma passagem de uma batalha épica, de um super guerreiro, experimentado em guerras, extremamente preparado, com uma armadura poderosíssima, um grande campeão, que vai ser derrotado por um menino que joga nele uma pedrinha. A gente tem que falar a verdade, né, irmãos? Pedrinha não derruba guerreiro, em momento nenhum. Há uma ação sobrenatural de Deus. No texto, inclusive, o autor faz questão de dizer, naquele dia, no versículo 50, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu. O autor ainda faz questão de deixar claro que o processo é inusitado, inacreditável. Eu queria ter o DVD, o Blu-ray da batalha, para assistir, para ver a cara dos filisteus, de perplexidade. É inacreditável diante dos olhos deles o que está acontecendo, a maneira como Golias é derrotado. A mesma perplexidade dos egípcios diante como é que eu posso dizer, do verdadeiro terremoto que os atingiu. Uma sucessão de pragas, de coisas incríveis, e os deuses egípcios, que eram vários, nada fizeram. A mesma perplexidade que os moradores de Jericó. A mesma perplexidade que a família e os amigos viram Jesus tirar Lázaro de dentro da tumba depois de 4 dias. Coisas que só Deus pode fazer por causa da sua graça e da sua misericórdia. É uma intervenção divina direta e objetiva. É o que a gente vê no texto. Além disso, de como essa história
vai mostrar a forma como Deus intervém, o que a gente percebe? Percebe também uma progressão histórico-redentiva no texto. Deus está mostrando para nós, para Davi, para o seu povo, que o seu plano redentor está em ação e está funcionando. A história da redenção, ela registra os atos poderosos de Deus para redimir o seu povo e restaurar a criação. São intervenções do Senhor para trazer o homem para perto dele, para reconciliar a criatura consigo mesmo. E essa história, a história da redenção, a história da salvação, ela é sempre centrada em Deus. As narrativas são sempre focadas no Criador. Ele não é o coadjuvante, não é aquele que vai entrar depois, ele não foi invocado porque a gente quis, ele não é uma arma secreta, um poder místico que está em algum baú, em alguma pedra, em algum ritual. Ele é que comanda, ele é que toma a iniciativa, ele é que faz os atos. E quando Deus intervém, é exatamente para que o seu povo reconheça que ele está operando a sua obra redentora. E para onde essa obra redentora caminha? Para a salvação, para o plano definitivo de Deus em Cristo Jesus. Desde o Éden, desde Gênesis 3,15, quando Deus promete que vai redimir, que vai reconciliar, que vai refazer desde lá do início, cada uma dessas ações, cada uma dessas intervenções, cada um desses movimentos de Deus apontam para um plano redentor em execução, que está acontecendo, que está funcionando e vai culminar, vai chegar no ápice dele, na vitória final, que é a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado e sobre todos os efeitos que a queda tem. Portanto, irmãos e irmãs, a vitória de Israel no Egito, a queda de Jericó, as vitórias dos juízes, a vitória de Israel sobre os filisteus e tantos outros acontecimentos antes e depois desse, são acontecimentos escatológicos. A Bíblia está pulsando escatologicamente. Ela está dizendo o quê? Que o plano de Deus está funcionando, que na hora certa ele intervém, que nenhum homem pode pará-lo, que nenhum inimigo pode frustrá-lo, aconteça o que acontecer, tudo que Deus diz e promete se cumprirá no dia certo, na hora certa, em todo lugar. Esse é um processo bíblico que vai acontecendo lentamente, diante dos olhos dos hebreus, diante de todos os que estão vendo, para que todos saibam o quê? Que Deus não está escondido, que Ele não está oculto, que Ele não está à parte, que nada é ao acaso, tudo está acontecendo e na hora certa vem a sua intervenção e a sua palavra prevalecerá sempre. É o que nós chamamos de pulsar escatológico da salvação de Deus. Naquele momento ali, em que o Egito é derrotado, em que os amorreus são derrotados, os amalequitas são derrotados, Jericó cai, os filisteus caem, cada vitória dessa demonstra o quê? Demonstra que uma parte do plano de Deus está acontecendo. Algo que Deus prometeu está se cumprindo. Deus continua no comando de todas as coisas. E todos aqueles que confiarem no Senhor não precisam temer. O Senhor é fiel e cumprirá a sua palavra. Por isso que nós chamamos de pulsar escatológico. Não é um acontecimento isolado, entende? As passagens não são isoladas na Escritura, elas vão acontecendo e vão mostrando o que Deus está fazendo. Então agora vamos olhar para o desafio de Golias. Você já deve ter visto alguma coisa parecida em algum filme, né? Se você viu Troia, por exemplo, Troia começa com um desafio desse, né? O Borrágios desafiando os gregos, né? E aí vem Aquiles e o derrota numa batalha incrível. Como é que funciona o texto? Olha como é que a Bíblia vai nos ensinar. Primeiro, a descrição do gigante. Nenhum soldado israelita poderia vencê-lo. Ele é um inimigo imbatível. Alto, grande, forte, firme, bem preparado, capacitado. Não dá para os israelitas não. Não vai dar não. Está claro na descrição dele que ele é um obstáculo. Lembra? Os israelitas olhando para Golias, lembra Josué parado na colina olhando para a muralha de Jericó. Pasmo, está de choque,
sem saber o que fazer. Lembra os israelitas parados, olhando para o mar. Ferrou. Agora nós vamos morrer aqui. É a mesma impressão sempre. Estamos diante de uma barreira intransponível. É a mesma coisa que acontece quando olhamos para o nosso próprio coração, para os nossos pecados, para as nossas falhas, para os nossos erros, para as nossas mentiras, para as nossas inclinações. Ao olhar para o nosso coração, o que nós pensamos? Ferrou. Não tem salvação, não tem solução. Não tem como eu ultrapassar essa barreira. Saul e os israelitas ficaram apavorados. Se o rei está apavorado, ferrou, irmãos. Todos nós vamos morrer. Quem deveria nos liderar, quem deveria nos levar para a batalha, também está com medo, então não tem mais solução. E é um massacre psicológico. 40 dias. Todo dia. De manhã e de tarde. Aquela mala do Golias está lá. Falando as mesmas coisas. Não tem uma louça para lavar, um quintal para varrer? Lá na cidade dos filisteus não tem. Ele está lá. 40 dias de humilhação. Assim como Faraó humilhou os israelitas. Cada vez que Moisés ia lá, deixa o povo ir, ele aumentava a carga, aumentava o sofrimento, desprezava os israelitas. Ele olhou na cara de Moisés e disse: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Uma humilhação constante. Humilhação de quem é superior, de quem pode destruir. E é assim que os hebreus se sentiam humilhados. É assim que Moisés se sente. Ele, no final do capítulo 5 de Êxodo, Moisés olha e diz: o Senhor não deveria ter me mandado, ele diz. Foi um erro. Eu me meti nesse negócio. E a situação ficou pior. É uma grande humilhação. E no momento em que Davi aparece e diz: eu vou, e Saul faz aquele discurso: não, deixa comigo, já venci o leão, já venci o urso, que é uma coisa também inacreditável. Saul vai lá e, então tá bom, vai, que o Senhor te abençoe, e dá para ele armadura. Mas na verdade é uma covardia fantasiada de bravura. Convenhamos, né, irmãos? Vamos colocar a nossa cabeça para funcionar. Um rei à frente de um exército, experimentado numa guerra, está acostumado a fazer isso, é o campeão, é o líder, é o cabeça do povo. Mandar um menino, pastor de ovelhas, para enfrentar um guerreiro é um ato de desespero, concorda? Saul está desesperado. Parece bravura, mas na verdade é um ato de covardia. Não há o que fazer. Ninguém faz nada. Porque eles estão completamente perdidos. Era melhor que tivesse tido a batalha. Todo mundo contra todo mundo. É por essa eles não esperavam que Golias se posicionasse. E aí surge Davi. Davi está fora daquela realidade. Ele não sabe lutar, ele não tem espada, ele não tem escudo, ele não tem treinamento, ele tem nada. Ele não é ninguém. Na verdade, ele nem deveria estar ali. Ele está ali porque ele trabalha no serviço de delivery. Foi entregar queijo, foi entregar pão, foi entregar comida. Ele é o cara do Uber Eats. Está lá de bicicleta, conversando com seus irmãos, contando as histórias e tal. E de repente, naquele momento em que ele está ali, fora da realidade, no discurso dele até um certo tom de ingenuidade, ele ouve o desafio de Golias, e ouve o burburinho dos soldados, e ouve o que está acontecendo. Então ele diz: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele demonstra o ímpeto de alguém que não tem noção do que está acontecendo. Ele não tem noção do que está acontecendo. Vem de dentro dele uma coragem louca. É porque ele não tem noção, né? Vocês podem observar entre nós que os mais jovens costumam ser mais corajosos, né? O pessoal que vai ficando mais velho, já viveu a vida, né? Já bateu com o carro, já capotou, anda mais devagar, né? Não entra 120 na curva, não canta pneu. A coragem é uma coisa que a gente vai perdendo com o tempo. Porque a experiência, ela ensina que o pneu mais novo também derrapa. E o carro mais seguro também. Mas o mais novo tem um ímpeto louco, tem uma coragem enlouquecida, tem bravura,
tem isso, tem aquilo, enfim. E Davi então demonstra um ímpeto que falta aos soldados, porque ele está fora daquela realidade. Mas, olhando para a Bíblia como um todo, olhando para a forma escatológica como Deus intervém em determinadas situações, sabendo que o Senhor chama para si o poder e que Ele escolhe as coisas loucas para envergonhar os sábios, e as que não são para envergonhar as que são, faz sentido agora. Não faz sentido na história, nem na batalha, mas faz sentido no plano redentor de Deus. Então o que Deus faz? Deus coloca uma inquietação no coração de Davi. Assim como colocou uma inquietação no coração de Ana, assim como coloca uma inquietação no coração de Neemias, Deus coloca uma inquietação. Foi plano de Deus que Davi chegasse naquele momento, ouvisse aquele desafio, explodisse dentro dele uma coragem maluca, irreversível. Davi ouviu quando Golias lançou aquele desafio. E a presença de Davi também gera inquietação, porque os seus irmãos não concordam que ele esteja ali. O rei não entende por que ele está ali. E o filisteu fica irado quando vê. Então, tudo começa com uma inquietação. Olhando de fora do texto, agora nós percebemos que Deus está mexendo naquela história. Saul, inclusive, subestima o garoto. Você não tem condição de enfrentá-lo. Ele é um grande campeão. Ele é experimentado na guerra. O Golias também vai subestimar o garoto. Todo mundo subestima ele. Ele não tem chance. E aí o que a gente vê é um misto de covardia e coragem na mesma cena. Deus está agindo. É algo improvável, mas é algo que Deus está fazendo. Muito bem, então o que a Bíblia vai nos lembrar, irmãos? Com o cuidado dos textos, a Bíblia vai nos lembrar que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então o Davi que a gente conhecia antes não é mais o mesmo Davi de agora. Tem alguma coisa colocando, mexendo dentro dele. Não é mais ele. É Deus através dele. Porque Davi não tem condição. Ele não tem capacidade, ele não tem habilidade. Ele é um menino. Eu não sei o que mais irritou Golias. Muitas coisas irritaram Golias, mas o autor dá uma relação delas. Uma das coisas que irritou Golias era o fato de que ele era bonito. Era de boa aparência. Esse menino tem cara de guerreiro. Eu vou quebrar esse garoto agora, eu tô com raiva dele. Isso mexeu com Golias também. Porque não era um movimento de Davi. Era um movimento de Deus. Assumindo o controle, mostrando que ele é o Senhor, mostrando que ele vai fazer as coisas. É importante nós lembrarmos disso, irmãos. Há coisas que pertencem a nós, há coisas que pertencem a Deus. Você pode se preparar para dar uma palavra como essa, aqui ou em qualquer lugar, ou na sua igreja, e você faz o que lhe cabe. Agora, mexer com corações, converter mentes, mudar a realidade, confrontar pessoas, isso pertence a Deus. Nós fazemos o que é ordinário, Deus faz o que é extraordinário. O que está além da nossa capacidade. Onde é que o homem erra? Erra sempre achando que é Deus, que tem condição de agir como Deus, que vai chegar e vai intervir. Não, hoje Deus me deu uma palavra profética, irmãos, que vai mexer com a sua vida. Agora você se prepara, que o espírito maligno vai sair, que a corrente vai se quebrar, que a porta vai se abrir. Então o cara começa a produzir uma ideia de que ele, porque está pregando, cantando, evangelizando, vai fazer alguma coisa. Mas a obra de Deus pertence a Deus. Foi exatamente nesse ponto que Saul falhou. Foi nessa armadilha que ele caiu. Agora Davi não tem essa armadilha, porque Davi não sabe o tamanho da treta em que ele está se metendo. Ele está fora de si. Então ele não sabe o tamanho do problema. Ele não tem consciência. E ele diz para o rei: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele.
Deus está mexendo com ele. Foi a mesma coisa que Neemias pensou quando recebeu a notícia que tudo estava destruído, que o povo estava disperso, que os muros estavam queimados. Ele pensou, tem que fazer alguma coisa. Foi a mesma coisa que Mardoqueu barra Mordecai, Mordecai barra Mardoqueu, pensou quando ele descobriu que havia uma trama para matar os hebreus na Pérsia. Ele falou, tem que fazer alguma coisa. Deus coloca uma inquietação. Foi a mesma coisa que mexeu com o coração de Gideão, que fez com que ele insistisse e continuasse a plantar e a cultivar e a enfrentar e a resistir, mesmo diante de uma realidade, de uma calamidade. Ele pensava, eu tenho que fazer alguma coisa. É a mesma coisa que Deus faz agora com o coração de Davi. E esses caras que se movem de forma improvável, eles se movem porque, na verdade, é Deus que está se movendo dentro deles. Não é uma ação humana, é uma ação de Deus. Golias olhou para Davi com desprezo, diz o texto. Por acaso agora eu sou um cão? Ele diz. Você vai me enfrentar com pau e pedra? Davi falando, né? Larga a pedra e vem na mão. Muito bem. Agora prestem atenção nas palavras de Davi. Pense em Pedro, aquele homem cheio de dúvidas, dificuldades, disse que não conhecia Jesus, várias vezes foi repreendido, às vezes dá sinais de grande bravura, às vezes dá sinais de grande confusão, mas a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, quando o Espírito de Deus desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos, Pedro prega, Pedro fala, como nunca havia falado antes. Pedro não tem condição de mudar o coração de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, mas Deus fala através dele, como nunca antes havia acontecido. E essa consciência que nós perdemos, irmãos, nós perdemos um pouco dessa ingenuidade de Davi, sabe? Queremos, quando testemunhamos para alguém de Jesus, ou quando alguém diz que tem alguma dificuldade, está enfrentando algum problema, nós queremos dar soluções, receitas, dizer o que as pessoas têm que fazer, como se nós soubéssemos a solução. Olha, esse problema aí que você está passando, eu já passei por ele também. Eu venci dessa forma, dessa forma, dessa forma. A gente aposta no método. Aposta também na experiência. Eu estou na igreja há muitos anos, já vi isso acontecer muitas vezes, e eu digo a você, é isso, é aquilo, é aquilo. Nós perdemos um pouco dessa ingenuidade de Davi, e perdemos um pouco dessa perplexidade diante da luta, diante dos grandes desafios, para ter a coragem de dizer, amigo, amiga, eu não tenho noção do que fazer, mas uma coisa eu sei, o Deus em que eu creio, para ele não existe limite. Nos falta um pouco dessa ingenuidade de Davi. A gente ficou muito certo, muito firme, muito, como é que eu posso dizer, muito cheio de entendimento, de compreensão, de vida religiosa. Então a gente perde um pouco dessa pureza, dessa coisa simples, do Davi dizer, esse cara não pode falar assim. Ele está falando isso porque ele não tem noção do que ele está falando. Essa falta de noção é o que nos falta, porque a religiosidade, voltamos nesse assunto, sempre, a religiosidade nos faz muitas vezes esquecer que quem manda nesse negócio ainda é o Senhor. Passamos a acreditar nas nossas próprias orações, nossos próprios métodos, igrejas, cultos, reuniões, eventos, líderes, e esquecemos que só Deus pode vencer os nossos inimigos. E é isso que Deus está mostrando agora, mais uma vez, e não mostra isso porque ele é irado apenas, mas mostra porque ele é justo, mas também ele é cheio de graça e cheio de verdade. Vejam como Davi fala com o filisteu. Você vem contra mim com espada, com lança e com dado. Isso me lembra uma música dos anos 80, né? Golias, tu vem contra nós como espadas. Nossa, como nós cantamos isso. Mas não faz o menor sentido cantar. Mas era legal. Mas nós vamos contra ti. Pô,
Tu não lembra não, Davi? É do teu tempo também. Quem és tu, Golias? Quem és tu, Golias? Tu lembra? Veja como Davi fala: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Essa palavra não vem dele, irmãos. Essa consciência não é daquele menino. O Espírito de Deus se apoderou dele. E ele fala com uma autoridade que não lhe pertence. E não lhe pertence por quê? Porque ele não tem arrogância, ele não está contaminado, ele está ali na sua ingenuidade, na sua simplicidade. Ele é um cara comum, ele é um cara do povo, ele é um cara da vida. Nesse momento, até esse momento, ele não está impregnado da estrutura monárquica, das questões políticas, nem das questões religiosas. Ele está com o coração livre, e quando o coração está livre, ele fica totalmente firmado naquilo que Deus pode fazer. Coração livre. Coração livre, Espírito de Deus dentro dele, e ele diz: você desafiou o Senhor. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não é Davi que está falando, irmãos. Não é Davi falando. É Davi falando, mas é Deus falando para os israelitas, para os filisteus, e para quem souber dessa história, que vai se espalhar por quilômetros. Davi está dizendo: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Frase de Davi. Não é assim que se vence as guerras de Deus. As guerras de Deus são outras guerras. Não se vencem com espada, nem com lança. Se a gente fosse adaptar ao nosso tempo, não se vence com métodos humanos. As guerras de Deus só podem ser vencidas por Deus. Sempre por Deus. Então não tem método humano. Não tem culto, campanha de oração, reunião. Tem nada que a gente possa fazer. Se Deus não lutar em nosso favor, nós estamos diante de uma barreira intransponível. E apostar nos métodos, porque nós cremos nos métodos e criticamos as pessoas que não creem nos métodos. Então eu converso com a Célia e digo: Célia, eu estou passando por uma luta muito grande. E ela diz para mim: você está orando? É assim que a gente pensa, irmãos. Que a falta de um certo comportamento, que a não aplicação de determinada metodologia está nos derrotando. Nos falta essa simplicidade de menino para entender o quê? Que alguns dos nossos inimigos só podem ser vencidos por Deus mesmo. Depois Davi vai dizer: a batalha do Senhor. Batalha do Senhor. E aí o que ele faz, irmãos? Ele dá um golpe de Kung Fu no cara? Não, ele pega uma pedra, uma pedrinha no rio, coloca na sua atiradeira e a pedra bate na testa do gigante e ele morre. Que humilhação! Que humilhação para Saul, que humilhação para os guerreiros de Israel, para Abner, o grande general, para os filisteus, experimentados na guerra, milenares em guerra. Não perdem batalhas para meninos, irmãos. Vocês vão se lembrar, nós já falamos sobre isso aqui, numa outra batalha, antes de Samuel, quando Israel foi para dentro dos filisteus, levando a arca da aliança. A Bíblia diz que os filisteus engoliram o exército inteiro de Israel com arca e tudo. E levaram a arca de presente, embrulharam e botaram no bolso, sem menor dificuldade. A Bíblia também diz que quando Israel saiu do Egito, Deus orientou a Moisés: não passe pela terra dos filisteus, para que Israel não ficasse desesperado diante da capacidade deles. Era um povo muito forte. Um povo desse não perde guerra para menino, irmãos. Não perde mesmo. É lógico. Agora nós sabemos que não é um menino lutando, é Deus lutando. Então, lições importantes para a gente fechar. Lições que vão nos ajudar a aplicar na nossa vida, a não romantizar a fé e a entender os ensinamentos tão apropriados que a Bíblia tem para nós. Primeira lição: Davi não é um herói. Davi não é um herói, um grande herói da fé,
não teve medo, olhou para o gigante, nada disso. Davi é um menino sem noção, na sua própria realidade, sem noção. Qualquer um de nós aqui mais velhos, já caquéticos, né? Com a vida já toda... Se víssemos um leão, o que nós faríamos, irmão? Um urso. Imagine Priscila aqui, minha parceira de pregações, dizendo para o Luiz, dá um tempinho que eu vou ali aparecer um leão, vou lá arrebentar a cara dele. Olha, irmãos, nenhum de nós em sã consciência enfrentaria leões, ursos, nem Golias. Então ele não é um herói, ele é um menino fora da realidade, é de propósito. Samuel é um profeta que surge fora da linhagem dos levitas. João Batista é um profeta que surge fora da religião. Por quê? Porque o nosso Deus não pode ser parado, não pode ser controlado, ele não pertence a ninguém, nem a nação nenhuma, nem a igreja nenhuma, somos nós que pertencemos ao Senhor. E está ali Davi, modelo de não herói. Outra lição importante, Golias não é um símbolo espiritual, como se fosse uma entidade, um Deus. Nós temos que derrubar esse Golias, irmãos, que está nos... Não, Golias é um soldado de uma batalha descrita num tempo na história, e ele é representativo para nós. Ele representa o quê? Mais um obstáculo intransponível, impossível, que um homem sozinho não conseguiria superar. Mas ele não é uma entidade espiritual, não é um demônio, uma divindade que você precisa repreender, nem a gente precisa cantar sobre ele. Temos que cantar sobre Cristo, não sobre Golias. As pedras não significam nada. Sabe por que Davi venceu Golias, irmãos? Porque ele pegou 5 pedras. A primeira pedra é a pedra da esperança. A segunda pedra é a pedra da coragem. Não, irmãos, a pedra não é nada, ela é um detalhe no texto. É para mostrar mais uma vez a insignificância do herói e a glória sublime do Deus de Israel. É isso. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem sobre o rei Senaqueribe, que ameaça os israelitas na época do profeta Isaías. E os israelitas oram e pedem a Deus ajuda, e Deus fala assim, fica tranquilo, eu vou colocar um anzol no nariz do rei e vou puxar ele pelo anzol. Essas frases, essas demonstrações, essas comparações são para comprovar a fragilidade humana e a grandeza do Deus de Israel. Então as pedras não significam nada. O dia que você estiver numa igreja assistindo um vídeo e o cara começar, ele ou ela, você muda de canal na hora, levanta e vai embora. Rápido, antes que uma pedra dessa pegue em você também. Outra lição importante, a história não é sobre derrotar os nossos gigantes pessoais. O alcoolismo, a droga, a questão da sexualidade, os pecados, as fraquezas, os meus gigantes, culto para derrubar gigante. Tem um vídeo no YouTube de uma igreja qualquer, aí o cara fez um gigante enorme. Eu não sei se ele era de isopor, mas é um gigante, todo mundo vai lá e joga pedra no gigante, o gigante cai, a igreja comemora. A história não é sobre derrotar gigantes, gigantes que nos afrontam, que nos dificultam. Isso é uma alegoria muito ruim, porque a história não é sobre Davi, nem é sobre Golias. A história é sobre Deus. É o Senhor Deus que derrota os inimigos do seu povo. Para a gente fechar, irmãos, queria ler com vocês Colossenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. No final, Davi vai cantar em homenagem a Davi a famosa canção Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Ah, meu Deus, Colossenses 2, do versículo 9 ao versículo 15. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude.
Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a dívida que consistia em ordenanças, que era contrária, e a removeu essa dívida. Ele removeu essa dívida, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deus fez do Egito um espetáculo público. Deus fez de Jericó um espetáculo público. Deus transformou a derrota de Golias num espetáculo público. E Cristo nos fez vencedores na cruz, derrotando o pecado e a morte num espetáculo público. Ele é o nosso grande vencedor. Então nós não temos gigantes para derrubar, não temos deuses místicos para enfrentar, temos a vida para viver. E a vida é feita de lutas, batalhas, dificuldades, momentos de triunfo, momentos de derrota. Triste é o dia, a hora, o momento da nossa caminhada em que achamos que podemos superar obstáculos intransponíveis pela força do nosso próprio braço. Sempre seremos vencedores se tivermos a certeza que o Deus dos exércitos está conosco. Nem todas as batalhas Israel venceu, mas certamente ao lado de Deus sempre seremos vencedores. Então, se o problema dos israelitas eram os filisteus, e já tinha sido dos egípcios antes, o nosso problema hoje é com a nossa carne, com o pecado, com as nossas fraquezas, tribulações, indisposições, momentos de fragilidade. Entretanto, o que a Bíblia vai nos ensinar? Que Deus é o vencedor das nossas guerras. Os nossos inimigos são inimigos de Deus. Então eles são intransponíveis mesmo. Não adianta eu bater no peito e dizer eu vou lá e vou arrebentar o meu pecado agora. Vou mostrar para mim mesmo o que eu posso. É melhor se curvar diante da cruz humildemente, reconhecendo que somos incapazes, mas que Cristo em nós, Ele sim é a esperança da glória. Ele tem a plenitude e Ele é o nosso vencedor. Então, o que o texto vai nos ensinar? Enquanto Deus estiver no meio de Israel, não há Egito, não há Jericó, não há Golias, não há nada que possa frustrar os seus planos. É como se Deus estivesse dizendo, não me tirem daqui, como Saul tentou fazer. Não façam isso. Vocês me têm ao seu lado, vocês me têm ao seu favor. Então esse é um erro muito comum no coração do homem e é um erro que muitas vezes nós cometemos também. Queremos assumir, tentamos assumir as rédeas da nossa própria vida, tentando vencer as dificuldades, os obstáculos pela força. Bom, não há Golias espirituais, nem gigantes a serem derrubados. O que nós precisamos fazer? Confiar no Deus que tudo pode, que despojou todas as coisas na cruz e que está do nosso lado. Então, pedras, atiradeiras, reuniões como essa aqui, simples, comuns, orações simples, comuns, se tornam armas poderosas, não nas nossas mãos, mas nas mãos do Senhor. Vamos